Olá pessoal, sou Luiz Souza, estamos aqui de volta mais uma vez, especialista em segurança do trabalho, falando do conceito legal do acidente de trabalho e tipos de acidente. Estou dando continuidade à nossa introdução e história da segurança do trabalho. Então, conceito legal. Esse conceito legal, ele veio criado, melhor dizendo, pela Previdência Social. Então, tá aí o conceito legal. É o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais. Os segurados especiais eram pessoas muito da área rural, que trabalhavam não trabalhavam assim todos os dias, né? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho permanente ou temporário. Então, está na Lei 8.213 da Previdência. Então, dentro dessa lei, que foi feita em 91, como vocês estão vendo aqui no vídeo, artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Acidente de trabalho, aí tem umas definições. Então, ele começa falando do acidente típico. Então, o acidente típico, o tipo, decorre de evento único ocorrido no ambiente e no horário de trabalho. Se trata de um acontecimento brusco, repentino, inesperado, externo e traumático, que agride a integridade física ou psíquica do trabalhador. Então, esse é o acidente típico. Por exemplo, o cara teve um corte, né? Teve uma prensagem no dedo ali, então você vê na hora, acontecimento brusco, repentino, inesperado. Então, esse é um exemplo de, provavelmente pegou fogo e queimou também a pessoa. Então, coisa brusca, né? Um acontecimento repentino. Então, isso é um acidente típico. Mas tem um acidente atípico. Um exemplo é doenças profissionais, que a pessoa trabalha com produto nocivo. Ela não fica doente de imediato, mas todo dia vai lá e tem um contato com o produto. Todo dia vai lá, respira aquele produto. Todo dia que vai lá tem um contato com as mãos com aquele produto. Então, com o tempo vai gerando doenças. Então, são chamados de acidente atípico. São espécies de acidentes de trabalho atípico. São moléstias de evolução lenta e progressiva. É o que estava a aposentadoria especial, porque vai gerando moléstias lenta e progressiva, originárias de uma causa igualmente gradativa e durável, vinculadas às condições de trabalho. Parece que tem que ter um nexo. Tem que ter um nexo causal disso aí, tem que ser um nexo técnico e epidemiológico hoje, né? Mostrar que teve tudo a ver, né, com a atividade que a pessoa realiza. Outro tipo de acidente atípico, doenças profissionais. Então nós temos acidente de trabalho típico, acidente de trabalho atípico, que divide em doenças profissionais e do trabalho. Então nós estamos vendo aqui a lei, artigo 20, das profissionais e também da doença do trabalho. Com causa, é acidente por equiparação, então com causa. Aí vamos ver o que vinha a ser isso. Acidente de trabalho considera-se também acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho. Doença profissional é aquela inerente à atividade profissional específica. Então está lá, tendo sinovite e digitadores. E doença do trabalho é aquela inerente ao ambiente e atinge a todos que trabalham ali, independente de sua atividade específica. O indivíduo é um vigilante, não trabalha com máquinas nem equipamentos ruidosos, mas ele faz uma inspeção que, por uma falha administrativa, deixaram ele ter uma frequência de acesso, né, uma frequência de exposição, devido ao acesso a uma área ruidosa. Com o tempo ele desenvolveu a surdez, então é chamada de doença do trabalho. Então, é um acidente atípico, por sua vez, são moléstias de evolução lenta, então a pessoa às vezes está perdendo a capacidade auditiva com o tempo, a tenossinovite também vai adquirindo com o tempo, né? Uma coisa de uma hora para a outra. Então, está no campo do atípico. Então, estamos aí, já três, né? O típico, que é o acidente que você vê na hora, né? E tem o acidente atípico, que é a doença profissional, e dentro do trabalho está dentro do atípico. Então, nós temos já três. Aí, continuando. Não são considerados como doenças profissionais ou do trabalho. Doença degenerativa. Então, a doença degenerativa, infelizmente, é do próprio ser humano.
perda de capacidade auditiva, perda de capacidade visual, por exemplo, a partir de 20 anos. Isso é, a pessoa que tem a audição e a visão perfeita, vamos dizer assim, né? Esteja dentro da normalidade. Mas com 40 anos, 50 anos, começa a ter que usar óculos. Então, essa é doença degenerativa, como outras coisas vão com o tempo degenerando. Inerente a grupo etário, a faixas de idade, desenvolve certo tipo de doença. Então, como não tem nexo com o trabalho, com a atividade profissional, uma coisa degenerativa, não é considerada nem doença profissional ou do trabalho, para não haver confusão a esse respeito. Aqui não produz capacidade laborativa. Como é que vem ser isso? O indivíduo fez um exame audiométrico, deu uma certa perda auditiva, mas o médico do trabalho, para com a atividade que esse profissional exerce, o médico do trabalho entende que não é o suficiente aquela perda auditiva para que ele esteja incapacitado de trabalhar. Tudo bem? Porque quem vai afastar o trabalhador nesses casos aí é o médico. Doença endêmica, adquirida por segurados habitantes de regiões que ela desenvolve. No caso da febre amarela. Então, tem lugares aí no país que desenvolvem essa doença. Então, se uma pessoa é de lá, é moradora de lá, que nasceu e foi criado lá, pega essa doença, desenvolve essa doença, não é considerado acidente de trabalho. Não, porque não é considerado nem acidente de trabalho, por sua vez, não é doença profissional nem do trabalho. Então, continuando aqui, o concausa que nós falamos. É o elemento que concorre com o outro, formando o nexo entre a ação e o resultado. Olha que interessante. Entre o acidente e o trabalho exercido pelo segurado. Então, concausa é o elemento que concorre com o outro, formando um nexo, quer dizer, uma coisa que agrava. Acidente do trabalho atípico com causa. Exemplo, segurado já era portador de alguma doença ao iniciar uma atividade laborativa. Um exemplo, o indivíduo já tem um certo problema de coluna, então não impede ele de trabalhar. Só que ele vai trabalhar numa empresa que movimenta cargas manuais. Aquilo se agrava, então pode ser enquadrado como com causa. Mas por isso é importante ter o histórico. Muita gente não gosta de bater raio-x da coluna inteira, mas às vezes é necessário, dependendo da atividade, fazer um raio-x da coluna inteira para saber se a pessoa tem condição de trabalhar naquela condição, né, naquela atividade. Então vamos lá, mais uma vez, exemplo, segurado que já era portador de alguma doença ao iniciar a atividade laborativa, mas em razão de determinadas condições existentes na sua atividade ou no próprio ambiente de trabalho, determina o aparecimento de sintomas ou agravamento da doença, provocando a incapacidade permanente e até a morte. Seria um hipertenso trabalhando em fundição, junto aos fornos, trabalho pesado sujeito ao intenso calor. Então, isso aí é um exemplo. Aqui, ó, acidente atípico, artigo 21, equipara-se também acidente de trabalho, para efeito desta lei, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de que? Ato de agressão, sabotagem, terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, um ato de agressão. O companheiro de trabalho agrediu ou terceiro. Eu trabalhei numa empresa de grande porte que nós vivíamos cenários eventualmente dessa natureza. Como trabalho lá na rua, era uma empresa privada de grande porte, da indústria da construção, mas ao mesmo tempo ela prestava serviço para o governo, né? E a área de circulação de pessoas, e já aconteceu de pessoas passar alguém terceiro, seja lá por que razão foi, eu estava bêbado, eu estava usou drogas, seja lá o que for, ou é desequilibrado, agrediu o trabalhador. Então, o trabalhador, nesse caso, é acidente de trabalho também. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. É bem verdade que isso aqui é uma falta grave, que ninguém pode ficar brigando no ambiente de trabalho. Mas, no ponto de vista de recursos humanos, né, de departamento pessoal, a pessoa pode ser até demitida por justa causa por uma coisa dessa, brigar no ambiente de trabalho. Mas, no ponto de vista de segurança, é acidente de trabalho para o ofendido. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, também é acidente de trabalho, que às vezes pode levar ao acidente a uma pessoa porque alguém não está treinado adequadamente, porque alguém é imprudente, isso implica em ter supervisão eficiente, contratar pessoas com perfil para aquela
tipo de liderança que será exigida, né? Para não ocorrer em uma forma de culpa chamada culpa inelegendo, né, e invigilando, que é voltado para essa parte, esse tipo de assunto. Negligência, aquela pessoa que deixa as coisas meia correndo frouxo, e a imperícia, que é a falta de capacidade. Tem muito caso que acontece assim, a vida da pessoa é muito bacana, é muito trabalhador, muito prestativo, se mete a fazer aquilo que ele não tem perícia para fazer, e às vezes deixam até fazer. Então, muito cuidado com isso. Isso é uma ilusão muito grande e uma coisa muito prejudicial. A pessoa tem que fazer aquilo que ela é capacitada. Nós vivemos num mundo assim, nesse contexto que nós vivemos. Então não podemos botar uma pessoa para fazer uma atividade, por mais que ela tenha boa vontade, por mais que ela até queira fazer uma atividade que não tem preparo para isso, não tem perícia para isso, não tem capacitação para isso. Porque se acontecer algum problema, quem deixou, quem autorizou vai responder. Ato de pessoa privada do uso da razão, a pessoa que está fora do seu juízo, né? E outras coisas que acontecem no meio ambiente, muitas vezes, inundação, desabamento, incêndio, outros casos fortuitos, ou decorrente de força maior. Então, isso aí, quem for afetado por isso, passa a ser um acidente de trabalho. Até porque teve um incêndio, uma inundação, você está lá por força do trabalho. Alguém, né, dentro do trabalho, seu superior imediato, te determinou você fazer essa atividade. Acidente de trabalho atípico. Equipara-se também acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e fora do horário. Então falamos de pessoas dentro do horário e dentro do local. Aqui, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então tem muitas empresas que pessoas vão deslocar-se de um lugar para o outro, fazer um trabalho, está a serviço da empresa, mas não está nem no horário, nem no local, fora do local e fora do horário de trabalho. Na prestação de espontânea qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, mesmo que seja espontânea, a pessoa teve uma ação positiva em relação à empresa, para proteger a empresa de algum prejuízo, mas se acontecer um dano, ela pode alegar que foi um acidente de trabalho. Mesmo que não tenha sido determinado pela empresa, mas é em relação à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por essa, dentro dos seus planos para a melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, e inclusive veículo do próprio empregado. Então, no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela, chamado de acidente de trajeto. Então, ele também é acidente atípico. Então, vamos falando um pouco melhor. Acidente atípico, acidente de trajeto. Tem como característica o nexo causal indireto, como atividade laborativa, e o nexo direto com o trabalho, com o trajeto praticado. Para fins previdenciários, o acidente ocorrido no trajeto da casa para o trabalho e vice-versa será considerado como acidente de trabalho. Para se configurar um acidente de trabalho, o segurado deve sofrer a lesão dentro do percurso declarado pelo empregador. Ok? Então tá lá, ó. O senhor deve sofrer a lesão dentro do percurso declarado ao empregador. Isso quer dizer o quê? Quando ele dá lá os dados dele, onde ele mora, tem que estar dentro desse percurso. O que já aconteceu mas é uma coisa fora dessa normalidade, dessas direções. Foi uma coisa que gerou processo. E o empregado ganhou. Então, quer dizer, ele ia para o trabalho, seguiu o percurso normal de manhã. No retorno, ele tinha que se desviar esse percurso e ir para a faculdade. Isso era habitual. Então, ele teve um acidente, a empresa não aceitou a justificativa dele, considerando que ele se acidentou fora do percurso, também fora até do horário, né? Porque ele tinha aproximadamente um horário ali a passar o percurso, moveu uma ação contra a empresa e conseguiu o direito. Mas por quê? Porque o juiz considerou o direito de ir e vir e também o direito de ir e vir, não é nenhum caso, né? O direito da educação. Então, o trabalhador estava investindo na sua educação. Então, isso foi relevante. Então, ele considerou, devido a pessoa sair do percurso por força de ter ido para a faculdade estudar. Então, é uma questão somente aqui coloquei como exemplo, né? Mas a gente tem que trabalhar com foco no que está na legislação. Isso foi um caso também eventual, uma coisa muito... E foi um caso só que eu tive conhecimento.
O outro, acidente de trabalho atípico, que equipara-se também a acidente de trabalho, para efeitos desta lei, inciso 1º, nos períodos destinados à refeição e descanso, por ocasião da satisfação de outra necessidade fisiológica. Então, a pessoa foi no banheiro e se acidentou, é acidente de trabalho. Pode acontecer? Pode. Sanitário quebrar, só que seria um acidente gravíssimo. A pessoa escorregar no local, né, porque sempre, às vezes, pode ter umidade. Por outro lado, também, destinado à refeição e descanso, seja onde for. Hoje, as empresas, tem empresas que têm refeitório no seu local de trabalho, uns chamam de rancho, outros chamam de refeitório. Tem gente tem empresa que dá vale-refeição para o trabalhador, outras dá um local pessoal trazer comida de casa para poder fazer a refeição. Então, são muitas formas. Outros vão para casa fazer a refeição, que moram perto. Então, de qualquer forma, estão amparados por essa lei. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem que sair da empresa, a empresa te leva de ônibus, ela te dá o transporte para você ir almoçar fora da empresa, porque ela não tem restaurante. Chegando lá fora, você almoça rapidamente e vai no banco pagar uma conta e dá com a cabeça na porta lá de entrada do banco. Se acidenta. Você não pode alegar que foi acidente de trabalho, porque a lei define que é destinado à refeição e descanso. É bem verdade, todo mundo faz isso, ganha tempo para poder ir, vai comprar alguma coisa, ou vai pagar uma conta, ou vai no banco, enfim. Acontece isso direto, com todo mundo, praticamente, mas não pode alegar acidente de trabalho se acontecer alguma coisa, porque o objetivo só é enquadrado se for destinado à refeição e descanso. Custo dos acidentes. Então, um acidente de trabalho não é bom para ninguém. Não é bom para o segurado, porque ele pode ser afastado, deixar de ganhar diversos benefícios da empresa, que muitas empresas, se o empregado ficar afastado, ela não dá os benefícios que estão dentro dos acordos trabalhistas ou até de direito voltado na CLT, dependendo da situação. Então, é importante, o acidente não é bom para ninguém. E a pessoa muitas vezes recebe um percentual do seu salário. Isso não é bom. Custos diretos, segurado. É a despesa com o pagamento do prêmio de seguro acidente de trabalho. Então, isso aqui é o empregador que paga todo mês uma taxa para seguro acidente de trabalho, que é o SAT. Custos indiretos, não segurado. É o total das despesas não cobertas pelo seguro acidente de trabalho e, em geral, não facilmente computáveis, tais como resultantes da interrupção do trabalho, do afastamento do empregado. Então, vocês estão vendo aqui, o custo direto é a ponta do iceberg. Os custos maiores são os que estão abaixo. Então, é muito importante estar atento a isso, que esses custos aqui são muito grandes. Então, eu conheço empresas que até hoje têm sofrido, empresas que foram impactadas por sua estrutura, algumas tiveram até fechar, vender suas máquinas para pagar indenizações enormes em função de não ter segurança adequada para os trabalhadores. Aqui está mostrando a fonte Gazeta Mercantil, 2001. O Brasil gasta 20 bi com acidentes. Olha só. Isso aqui está mostrando uma reportagem de um período que o Brasil teve um custo enorme. Dá para ler aqui, você pode ler depois com calma, se você tiver maior interesse. Mas fato é que o acidente de trabalho ele dá muito prejuízo, que é mobilização de pessoas, é processo trabalhista, muitas das vezes, né? Muitas das vezes também é socorro, é paralisação da atividade. Se for um acidente grave ou fatal, muitas das vezes tem que isolar a área, informar o Ministério do Trabalho. Se houver óbito, tem que informar a polícia, e a área fica interditada, o trabalho fica paralisado. Então, muito prejuízo pode acontecer numa história dessa. Então, a melhor coisa é a prevenção. Então, eu te paro aqui, slide número 34. Ou você tiver dúvidas, você nos encaminhe suas dúvidas, que estaremos esclarecendo mais. Bons estudos e até a próxima.